Olá, turma. Eu sou a professora Ariane, da Tecnologia de Alimentos, e vamos falar nessa aula um pouco sobre o material de contato e as embalagens eh, direcionadas aos alimentos. Então, as embalagens, elas estão presentes mais do que nunca hoje na questão do marketing do produto. Então, nessa ilustração, nós temos aí a questão do formato da garrafa dessa conhecida bebida mundialmente, e que basicamente só pelo shape, pela forma da embalagem, nós já reconhecemos qual que é a marca desse refrigerante. Então, essa empresa, ela é bastante presente na questão do marketing, com campanhas bem interessantes, até agressivas, né? Essa última aí utilizando nomes em geral dos consumidores, o que chama mais ainda a atração com relação à marca e com relação à embalagem daquele produto, trazendo assim um diferencial. Então, por definição, as embalagens, elas são formas pelas quais os alimentos são acondicionados, guardados, empacotados ou envasados. Nesse contexto, hoje a gente precisa considerar as embalagens, os equipamentos e os utensílios também que entram em contato com os alimentos, não necessariamente só aonde eles são acondicionados. Uma vez que os alimentos eles entram em contato direto com algumas superfícies. Então, nesse contexto, gostaria de relembrar com vocês que nós temos 3 perigos classificados, né? Os perigos biológicos, os perigos físicos, e dentro dos perigos químicos, nós temos aí a presença de algumas substâncias químicas que podem estar presentes em determinadas superfícies ou embalagens. E precisamos ter cuidado com isso, porque pode ocorrer uma migração dessa substância química em contato com o alimento para o alimento em si. Então, o que é o processo de migração? É a transferência de componentes do material em contato com o alimento para esse produto. Isso vai depender do processo de fabricação do material de embalagem, e trago como ilustração a questão dos produtos BPA-free, e que, uma vez que o bisfenol, ele é uma substância que foi bastante estudada no sentido de avaliar a possibilidade desse bisfenol passar pelo material de produção da mamadeira para o leite, para os alimentos que eram oferecidos para os bebês. Então, é importante considerar os dados toxicológicos dessas substâncias que são utilizadas nas embalagens. Temos que consultar sempre a legislação sanitária aplicável, dependendo do material, se é metal, celulose, plástico, vidro, cerâmica, e consultar a lista positiva com relação aos produtos que são utilizados em embalagens e superfícies. O que é a lista positiva? É a lista das substâncias comprovadamente consideradas inócuas em ensaios com animais e que tenha uso autorizado para a fabricação de materiais em contato com alimentos. Então, nessa lista positiva, vocês podem consultar as informações trazidas pelo Ministério da Saúde, então lá na Anvisa, essa lista contém as substâncias que podem ser utilizadas. Então, de um modo geral, com relação às embalagens, os objetivos são proteger o alimento contra as contaminações, facilitar e assegurar o transporte, facilitar a distribuição, identificar o conteúdo, a qualidade, a quantidade, induzir a compra. Inclusive, nessa ilustração, nós temos aí uma edição especial, né, do leite ninho, com relação à época do boi, né? Então, o boi garantido e o caprichoso na embalagem. Então, os principais materiais de embalagem são os metálicos, e aqui chamamos a atenção para a questão da embalagem primária e embalagem secundária. Então, a embalagem primária, que tem contato direto com o alimento, e a secundária, que envolve outras embalagens. Então, aí na classificação das embalagens, nós temos ainda os plásticos, os papéis laminados, as caixas de papelão e também as embalagens de madeira. Então, como exemplo, trago essas 3 ilustrações do vinho, essa embalagem feita de madeira, uma outra embalagem de cerâmica que contém os bombons no seu interior, e essa outra embalagem feita de material natural para acondicionamento de frutas. Então, cada dia mais a indústria está se especializando também
na forma de atrair o seu consumidor com relação à embalagem. Então, o primeiro exemplo, né, da classificação das embalagens, aí a gente vai falar sobre a lata. Então, a lata, em 1810, ela foi patenteada com relação ao uso de estanho no acondicionamento dos alimentos. Então, a gente vai ter a questão aí da embalagem de lata rígida, que utiliza a folha de Flandres como a camada de verniz. Então, essa folha ela é composta de laminado de aço, revestido em duas faces com estanho, e ela tem um baixo teor de carbono. Então, isso é que confere a dutilidade, que é a capacidade de se deformar em estampagem, mas sem se romper. Então, existe já uma associação brasileira que trata dessa questão das embalagens de metal, que utilizam lata, e nessa ilustração vocês podem observar as diversas camadas que compõem a lata. A lata ela tem ainda revestimentos internos e a escolha desses revestimentos vai depender da acidez do produto, da presença ou não de enxofre, se o produto vai ter um tratamento térmico e qual tipo de tratamento. E podem ser óleos resinosos, como gomas naturais e óleos secativos, ou óleos sintéticos. Temos ainda como embalagem o alumínio, que está muito frequente hoje, principalmente para bebidas. Então, as embalagens se tornaram maiores para consumo compartilhado, mais esbeltas para objetos mais sofisticados, para momentos mais sofisticados, e menores também para adequar a dosagem de certas bebidas. Temos o vidro, que utiliza a base sílica e pode conter também outros materiais, como boro, cal e óxidos. E tem vantagens. O vidro ele acaba sendo um material inerte, impermeável, inspira confiança, porque o consumidor pode visualmente, né, observar o produto ali dentro da embalagem, é reciclável e ele por si promove a venda. Mas dentre as desvantagens, nós vamos ter o peso excessivo, eleva o preço do produto, tem um alto índice de quebra, pode causar acidentes e requer maior cuidado na manipulação. O fechamento exige condições especiais e tem pouca resistência a altas temperaturas e choque térmico. Então, aqui estão as partes principais do vidro, principalmente a garrafa. E temos ainda as embalagens flexíveis. Então, são materiais maleáveis, de pouca espessura, vai depender do formato, vai depender do alimento. E a propriedade na escolha da embalagem flexível, ela vai trazer alguns itens que têm que ser observados em função também do alimento que vai ser acondicionado ali. Com relação à permeabilidade, vapor de gases, resistência, aparência, odor, a decoração, a faixa de temperatura que o produto vai ser armazenado e, principalmente, a questão do custo, né, com relação ao tipo de embalagem flexível a ser utilizado. Como classificação nesse quesito, nós vamos ter aí a embalagem de papel, plástico, filme revestido, laminado e filmes comestíveis. Então, hoje, tem se buscado fontes de embalagens que consigam indicar ao consumidor que aquele alimento está se deteriorando, por exemplo, que está acabando a vida de prateleira daquele produto. E eu deixo aí para vocês essa reportagem como ilustração. E também embalagens ativas que elas próprias possam se deteriorar sem estarem contaminando o ambiente, como mais um produto que vai estar poluindo o ambiente. Então, é importante considerar que existem agora novas opções como forma alternativa aos métodos tradicionais. Então, ainda com relação aos flexíveis, aí falando do papel, a gente tem o papel craft, que é bastante resistente, de cor escura. O celofane, que ele tem pouca proteção, é a passagem de água e não permite o fechamento a quente. Então, isso aí chama bastante atenção com relação aos produtos de panificação. Existem vários tipos de celofane. E com relação aos plásticos, então são polímeros produzidos de derivados de petróleo ou carvão e tem vantagens, né? Que é a barreira ao vapor de água e gases, a forma de processo de obtenção desse material, ele possibilita o fechamento, a selagem,
A decoração também ele facilita, e ele é de bastante viabilidade econômica. Então, com relação aos tipos de plástico, nós vamos ter aí diversos tipos que estão descritos nessa tabela. Lembrando que o tipo de plástico, ele deve ser testado na elaboração de determinado produto, considerando as propriedades desse plástico aí descritas na tabela e o tipo de alimento a ser aplicado, considerando, inclusive, a composição do produto. E se esse produto, por exemplo, será aquecido, como no caso do poliéster, que permite, né, tem menor resistência à umidade que o polietileno, é super resistente, e então ele permite aquecer o produto na própria embalagem. Então, muitas vezes é possível associar duas ou três embalagens flexíveis para melhorar as propriedades daquela embalagem para determinado produto. Então, com relação aos tipos de laminados, a gente coloca que existe, então, papel polietileno, celofane polietileno, demonstrando aí que a associação de dois tipos de embalagem flexível, ela também é viável e especificamente para determinados produtos, como citado aí o café moído, carne a vácuo, sopas desidratadas e pós para bebidas. Então, aqui nós temos o exemplo da caixinha Tetra Pak e as diversas camadas, como exemplo também de embalagem laminada. E também a utilização de uma face metalizada em determinados tipos de embalagem laminada. Então, como exemplo prático, para concluir essa nossa conversa sobre as embalagens e material de contato dos alimentos, eu gostaria de trazer nessa ilustração que alguns alimentos regionais, como por exemplo a farinha de mandioca, a goma, elas acabam sendo comercializadas numa embalagem que não há agregação de valor ao produto, um tipo de plástico, e que outras formas de industrializar esse mesmo produto já podem trazer agregação de valor, como nesse outro produto que também comercializa goma de tapioca. Mas observem que a questão da aparência da embalagem já traz agregação de valor e pode aumentar o interesse do consumidor daquele produto. E aqui consideramos, inclusive, a questão do preço, né, que aumenta, agrega valor àquele produto. Então, aqui concluímos a questão das embalagens com essas noções gerais dos tipos e classificações de embalagens e material de contato dos alimentos, contribuindo aí com todos os processos utilizados na elaboração de um produto dentro da tecnologia de alimentos, como mais um tema abordado nas nossas aulas.